Amigos da confraria, continuando um giro pelos vinhos, os vinhos rosés. No vídeo passado apresentamos o rosé para você. Falamos para você qual é a identidade desse vinho, o que ele é, com a sua cor, suas principais características. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais técnicas de produção do vinho. Por que isso? Porque se influencia no perfil, nas propriedades do vinho e, consequentemente, conhecendo as técnicas de produção, você vai poder selecionar o vinho que mais se alinha com o seu perfil de gosto. Então, a palavra-chave para a produção do vinho rosé, que é um vinho de coloração mais delicada e produzido a partir de uvas tintas, o que é? É uma extração mais suave dos seus pigmentos, dos seus polifenóis e das substâncias do seu extrato seco. O que significa isso? Essa extração é feita durante a etapa de maceração. Como é feita essa redução do tempo da temperatura de contato da casca da uva tinta, principalmente, com o suco da uva. Com isso você vai ter menos intensidade nessas propriedades. Então o grau de extração dessas substâncias vai determinar o quê? Taninos mais suaves, corpo mais leve, especialmente a coloração mais delicada do vinho. Mas isso é apenas uma parte da história, tá? Essa é apenas a introdução. Ou seja, duas técnicas principais usam essa abordagem de diminuição do tempo. A primeira é a maceração curta, nas quais as cascas ficam em contato com o mosto entre 2 a 20 horas. Percebam que na técnica de produção de vinhos tintos, essa maceração pode ter períodos de até 30 ou mais dias, no caso dos tintos de guarda. A segunda técnica se chama sangria. O que é essa sangria? Constitui produção de um vinho tinto normal, que você coloca o mosto com a cáscara para fermentar, e depois de um período curto de tempo, você vai retirar parte do mosto que absorveu um pouco dessas características. Depois de algumas horas, desse mosto vai fazer vinho rosé, enquanto o restante vai permanecer na fermentação para produzir o quê? Para produzir o vinho tinto. Então, só para relembrar vocês que o vinho rosé é produzido realmente a partir das uvas tintas. Qual é a próxima etapa? Que seria o terceiro método. O terceiro método é o corte. O que é o corte? É uma mistura de vinhos brancos com vinhos tintos. Normalmente essa mistura é utilizada para produzir espumantes rosés. Os vinhos tranquilos produzidos com essas técnicas são considerados inferiores, tanto que ela não é permitida na Europa. Infelizmente pode ser utilizada no Brasil, mesmo para vinhos tranquilos, e é muito comum na Austrália. Mas aí como é que a gente sabe? Se o vinho tem mais de uma uva e uma das uvas é branca, provavelmente ele é produzido com a técnica de corte. Mas se você ainda não provou, prove um vinho produzido com essa abordagem e compare com a outra abordagem. Vejam bem, essas são as técnicas principais, mas isso é apenas o início da abordagem. O que segue a sequência de produção de vinho branco. Se fosse seguir a sequência de produção de vinho tinto, esse vinho perderia as principais características, a leveza da fruta, às vezes floral, e principalmente o seu frescor, a sua acidez. Então, como é que se dá a sequência de vinificação? Fermentação em baixa temperatura, de 16 a 20 graus e por mais tempo, de 15 a 30 dias. Para quê? Para que o gás carbônico não seja produzido muito rápido e essas borbulhas não levem os aromas mais sutis, mais frutados e mais florais. E ao mesmo tempo a velocidade das reações não prejudique a leveza e a sutileza do vinho. Essa fermentação normalmente é feita em tanques de aço inox ou em cimento. Normalmente não se faz fermentação em barrica de carvalho. E mesmo também o amadurecimento, o uso de barrica na maturação do vinho, ele é muito restrito para que o vinho não perca suas principais características. Tudo isso para manter o frescor e priorizar os aromas primários do vinho. Ao mesmo tempo, evita o seu contato com o oxigênio e aí evita sua oxidação e sua evolução, que poderia alterar sua cor para mais escura e alterar os seus aromas e sabores. Bom,
Outra coisa é que o vinho rosé é feito para ser consumido muito jovem, de 2, no máximo 3 anos. Então não tem quase envelhecimento em garrafa para aportar aromas terciários e sabores associados aos aromas terciários. Por quê? Porque perderia essa identidade do vinho rosé. E este é o vinho rosé com as suas técnicas de vinificação. Agora que você já conhece a forma como o vinho é produzido, no próximo vídeo vamos falar sobre as características principais do vinho rosé. Não perca esse mini curso sobre vinhos rosés, um vinho leve e descontraído. Tenho certeza que vai achar lugar no seu perfil de gosto. E fique com a gente!